Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela e aí eu vou mostrando pelo próprio Canva, a gente vai conversando e fazendo a aula. Então eu vou pegar aqui, eu vou abrir um post para Instagram mesmo, quadrado, só para a gente ir conversando aqui. Alguém de vocês estava na aula de sexta-feira? Yes. Esse povo tá tímido hoje. Não. Tá, legal. Eu vou abrir aqui, vocês estão vendo a tela aí, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa se perguntar e pensar quais são os principais tipos de conteúdo que o nosso trabalho a gente pode fazer. Então, eu trabalho com arte, então eu faço design, eu dou mentoria, eu dou aula de desenho. Esses poderiam ser meus três pilares, minhas três camadas. Então primeiro você vai precisar definir quais são as três camadas de conteúdo do seu negócio, do seu trabalho, o que você quer entregar com o Instagram. Pode ser que não tenha a ver com o seu trabalho, que você esteja numa transição de carreira e você queira trazer um conteúdo novo, alguma coisa diferente. Então, primeira coisa, você precisa listar três coisas relacionadas ao que você quer entregar. Não necessariamente precisa ser o mesmo assunto, mas três assuntos principais onde você vai dividir os seus conteúdos. Que são as camadas, aonde a gente vai. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente pode contar as histórias através desses conteúdos e a gente ter mais ideias para produzir, para a gente poder fazer uma oferta para vender um produto, para vender nosso serviço e assim por diante. Então são as três camadas. Então, se vocês tiverem já com o papel e a caneta aí, vocês podem ir anotando, que eu tenho certeza que vão vir várias ideias. Então, através dessas três camadas, que a gente vai separar os nossos conteúdos, que a gente vai poder estruturar a nossa linha de pensamento. Então vamos lá. Deixa eu só mandar aqui pro pessoal sair do Instagram e vir aqui para a aula. O link está no Stories. Deixa eu mandar. Bem-vindos. Então, eu vou passar três tipos de conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, primeiro você vai separar as três camadas. Então, eu vou fazer baseado no meu. Então, o meu assunto principal é arte e design. Então, dentro de arte e design, o que eu posso entregar de conteúdo para a minha audiência, para os meus seguidores? Então, eu vou colocar aqui fundamentos do desenho, ou como desenhar. Como desenhar. No design, como criar posts. E mais um, deixa eu pensar. Como organizar
seu conteúdo. Vamos pensar dentro disso e aí a gente vai poder começar a criar uma linha de raciocínio para a gente não ficar só com as ideias soltas, com as ideias confusas, né? Porque às vezes a gente quer passar tantas coisas que a gente não consegue produzir nada. Então, a partir desses 3 pilares aqui, a gente vai desenvolver um pouco de outros 3 pilares. Na verdade, essas são as 3 camadas, e aí, a partir das 3 camadas, a gente vai desenvolver os 3 tipos de conteúdo. Então, essas são as 3 camadas que eu selecionei aqui. E aí, a gente vai dividir em conteúdo histórico, conteúdo pilar e conteúdo de consciência. O que cada um deles significa. Então, eu tô aqui no Canva que é para vocês já irem assimilando, já irem observando como flui o mexer, vocês irem se habituando para quem ainda não mexe com isso e que vai ser necessário para ajudar vocês nessa caminhada. Então vamos lá. Ó, conteúdo histórico. Conteúdo histórico, ele... Deixa eu abrir aqui para... Deixa eu aparecer. O conteúdo histórico, ele vai ser exatamente você contar uma história. Então, se o meu conteúdo, ele fala sobre como desenhar, como criar post, como organizar o conteúdo, eu vou contar para as pessoas como foi que eu aprendi a desenhar ou alguma história de quando eu fui fazer um curso de desenho, coisas do tipo. E aí você vai adaptando de acordo com o seu conteúdo, de acordo com o seu tema. E aí, como criar posts? Como eu comecei nas redes sociais, eu posso criar um post falando sobre isso, como foi minha experiência, eu fiz algum curso, se eu não fiz, curiosidades, e aí você vai tendo essas ideias. Só que esse conteúdo, ele não é feito para você fazer ele constantemente. Então você precisa uma vez por semana, uma vez a 15 dias, para não ser uma coisa tão maçante. Mas é um conteúdo importante porque ele é o que faz você conectar com as pessoas. As pessoas elas vão conectar com a sua história, principalmente. Então, se você já tiver tendo insights de histórias que você pode usar no seu conteúdo, pode ser por texto, pode ser, não importa. Você pode abrir uma live, contar, já vai anotando aí quais são essas possibilidades de histórias, certo? E aí, o outro conteúdo é o conteúdo pilar. Conteúdo pilar, que é? Ele é o tema central. Então, se meu tema central ele é arte e design, meu conteúdo pilar ele vai ser arte e design. Tudo que tem a ver com arte e design, eu vou usar como conteúdo pilar. É o que eu vou mais postar, é o que eu vou mais apresentar para as pessoas. Então, um pouco do meu trabalho, dicas, tutoriais ensinando alguém a fazer alguma coisa, ou um conselho, até mesmo uma curiosidade. Posso aproveitar também o conteúdo histórico dentro do pilar e assim por diante.
E o conteúdo de consciência, ele é o final. Então, se você vai apresentar um conteúdo, vamos supor que na segunda-feira, que é um dia bom no Instagram, você vai postar um conteúdo histórico, contando um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, alguma curiosidade, alguma coisa do tipo. E aí, conforme você... Boa noite, Solange. Já faço um resumo aqui para você. Conforme você for compartilhando sua história, na segunda-feira você postou o conteúdo histórico falando um pouco sobre o que você faz, sobre como você começou e assim por diante. Logo em seguida você vai falar um pouco sobre o seu trabalho em si. Aí já não é mais história. Por exemplo, uma terapeuta, ela pode falar um pouco sobre a terapia dela. Primeiro ela vai fazer o conteúdo histórico, contar um pouco da história dela, porque ela começou, ou algum caso que ela teve que foi interessante e assim por diante. Aí na quarta você vai postar um conteúdo pilar, que tem a ver com o seu trabalho, com o seu serviço. Então você vai falar, eu faço tal terapia, ela funciona de tal jeito, já atendi tantas pessoas e assim por diante. E aí, para fechar a semana, você pode postar um conteúdo que seja um conteúdo de consciência, que aí é um feedback da pessoa, um depoimento da pessoa, e aí todos esses conteúdos você vai criar, você vai criar primeiro essa matriz. Então, depois que você tiver tudo isso listado e você tiver organizado isso, você vai poder distribuir. Então, você pode criar um post feito no Canva, falando do seu conteúdo histórico. Aí na outra semana você pode abrir uma live falando do mesmo conteúdo que você postou na semana passada. E aí você ir mesclando entre os conteúdos e tipos de conteúdos. Aí você pode gravar um vídeo. Você pode pegar a live salva, cortar um pedaço e postar como Reels. Várias formas de você criar esse conteúdo. Várias formas de você desenvolver o seu trabalho. Para que também você não fique aquela coisa maçante de querer estar produzindo sempre algo novo. Você pode aproveitar os mesmos conteúdos, os mesmos temas de formas diferentes, usando como uma matriz de consciência do seu trabalho. E aí você só vai adaptando, ver o que funcionou mais, ver o que você quer mudar, o que você pode acrescentar e você vai desenvolvendo isso. Então, deixa eu fazer um resumo aqui para Solange. Então, Solange, aqui eu comecei apresentando. Comecei no Canva, igual a gente fez naquela aula da sexta ali, bem simples mesmo, falando que a gente precisa definir quais são as 3 camadas do nosso conteúdo. Então, quais são os 3 assuntos principais que você poderia abordar dentro do seu conteúdo, da sua rede social? Então, aqui eu dei um exemplo que o meu conteúdo principal, ele gira em torno de arte e de design. Então, eu posso criar as 3 camadas, como desenhar, como criar posts ou como organizar o conteúdo, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. E aí você vai escrever quais são essas camadas, o que você... Lembrando que as camadas, elas são gerais, então a gente tem nosso assunto principal, aí a gente vai ter essas 3 camadas e dentro dessas camadas a gente pode destrinchar mais um monte de possibilidades. Então, a partir dessas 3 camadas, a gente tem o conteúdo histórico, que são os tipos de conteúdo que a gente pode trabalhar em cada um. E aí a gente pode separar isso por semana, por mês e assim por diante. Que são o conteúdo histórico, o conteúdo pilar e o conteúdo de consciência. O conteúdo pilar, ele tem a ver com
ele tem a ver com a nosso próprio trabalho, nosso próprio assunto, o assunto central do nosso trabalho. O conteúdo histórico é para você abordar histórias de como você começou, de como você é, teve a experiência pela primeira vez, curiosidades, casos que aconteceram. E aí você pode ir listando cada coisa. Então eu vou pegar o meu conteúdo pilar, eu tenho as minhas 3 camadas, vou escrever a lista de conteúdo pilar das minhas 3 camadas. Vou escrever a lista de conteúdo histórico das minhas 3 camadas. E aí o último tipo de conteúdo, que é o conteúdo de consciência. Esses 3 pilares, eles são importantes porque primeiro você apresenta a sua história, que é o que conecta, é o que gera curiosidade, é o que faz as pessoas quererem acompanhar mais o seu trabalho. O conteúdo pilar, que é exatamente o que você vai vender, você vai trazer a comunicação através de como você pode vender. E o conteúdo de consciência, ele vai trazer o feedback. Então, é a comprovação de que aquilo, que o seu produto ou o seu serviço, ele é bom. Então, você vai apresentar um depoimento por escrito. Em algum momento, se algum cliente seu quiser gravar um vídeo, você vai postar esse vídeo. Então, você vai estar contando a história, conectando com as pessoas, você vai estar apresentando o conteúdo e no final você vai estar validando ele. E aí, a partir desses 3 tipos de conteúdo, essa sequência, você faz a sua oferta, você apresenta. Ah, então eu estou abrindo vagas para 5 sessões de terapia, estou abrindo vagas para o meu curso, para minha mentoria, estou abrindo vagas, enfim, estou vendendo meu produto, estou vendendo aquilo que é o serviço de vocês, certo? Então, basicamente isso o que eu ia passar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre Canva ou sobre esse assunto, é uma aula rapidinha, porque aqui eu tenho o limite de 1 hora dentro da sala, mas estou gravando e depois eu vou colocar lá no meu YouTube, se vocês quiserem assistir desde o começo. Quem não. Bem-vinda, Bernadette, que acabou de chegar. Pode falar, Beth.
Beleza. Então, ó, vamos... Eu vou lá pro Canva. Tá. Eu vou te mostrar. Eu vou mostrar aqui, ó, uma possibilidade. Primeiro eu vou abrir esse site aqui, ó, PicWish. Tem até uma aula lá. Esse site aqui, a gente consegue tirar o fundo das imagens. Então, se a gente clicar aqui e abrir... Se eu abrir aqui, ó... Alguém chegou? Não. Ó, eu abri uma foto aqui, vocês estão vendo, né? Ele vai carregar e já vai tirar automaticamente o fundo aqui. Então, eu venho aqui, faço download e ele salva. Aí lá no Canva, eu consigo subir essa imagem, que seria essa imagem aqui no caso. Então, eu consigo utilizar essa imagem. Olha o cachorro pedindo para sair, gente. Só um momento. Vai, sem vergonha. Vai, sem vergonha. Vai. Vamos lá, eu vou aqui para a página inicial. E vamos supor que a gente vai pegar um modelo aqui. Eu nem sei, nunca pesquisei se tem carrossel de Instagram. Vamos ver. Talvez até tenha aqui, hein? Ó, já tem alguns carrosséis. Só que a ideia é que a gente seja autoral, né? Então a gente pode deletar. Então, você não estava na aula, né? Ou você estava na aula de sexta? Na aula de sexta eu falei sobre identidade visual, que é importante a gente definir pelo menos 3 cores principais para a gente ter, que tenha a ver com a nossa identidade, com a mensagem que a gente quer passar, só que a gente precisa definir isso e manter. Então a gente vai criar os posts sempre nas mesmas cores, sempre com as mesmas fontes. Quando a gente definiu a primeira vez, a gente mantém isso por 1 mês, 2 ou 3, no mínimo, para que as pessoas se conectem com aquela identidade, para que não fique aquela coisa meio bagunçada de Instagram e pareça que é uma coisa mais profissional. Então, ó, por exemplo, aqui ele já tem algumas opções que você pode aproveitar, mas vamos fazer um do zero aqui. Então vai, Instagram. Ó, quem tá no Instagram já eu vou fechar, se quiser entra pra aula aqui. Você não tá compartilhando a tela. Tá. Eu vou pegar um post em branco aqui, ó. Criar um design. Eu sugiro sempre utilizar o computador, porque é mais fácil de visualizar, a tela maior, até para mexer também. Então, vamos pesquisar aqui, ó, um fundo branco. Vou em fotos aqui. Branco. Eita. Branco. Então eu vou, por exemplo, utilizar essa foto aqui como exemplo. Vocês já viram aqueles carrosséis que você gira, passa para o lado e parece que a imagem continua seguindo? Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. Vocês vão aumentar uma imagem, por exemplo essa, vocês vão duplicar e aí, como essa imagem termina aqui, vocês vão pegar essa imagem e vão arrastar para cá. Então, quando você fizer... A gente não tá vendo a tela. Não tá? Não. Ué? Ah, eu não dei ok aqui. Tá. Falha minha. Pode falar, Catarina. Ai, não, foi sem querer. Ah, tá. Ó, você
eu pesquisei aqui imagem branca e escolhi essa foto, por exemplo. Aí sabe aqueles carrosséis que a gente passa pro lado e aí a imagem continua andando, como se ela estivesse andando? É isso que a gente vai fazer aqui. Por exemplo, eu aumentei essa imagem o máximo aqui que eu pude. Aumentei ela e vou duplicar. Dupliquei, ela aparece aqui igualzinha. E aí eu vou arrastar ela pro lado oposto. Então eu vou ter uma continuação dessa imagem. Então quando você faz assim, ela vai girar mais ou menos na mesma posição. Claro que você tem que pensar nisso certinho, dependendo, fazer até uma marcação aqui. Você pode pegar uma linha aqui, ó. Uma linha e colocar aqui, ó, para você saber exatamente. Você pode selecionar as duas juntas, o fundo e ela. Ó, vamos lá. Você coloca mais ou menos na posição que você quer. Você seleciona essa linha, copia as duas, Ctrl C, cola, ela vai aparecer na mesma posição. Aí você só arrasta para o lado para você saber aonde a imagem terminaria. É óbvio que aqui a imagem ela não completou, eu teria que aumentar um pouco o tamanho. Mas se fosse um pattern, por exemplo, ficaria muito mais fácil. Você faz isso aqui. Copia. Faltou copiar esse. Ô Brasil, vamos lá. Aí você arrasta, põe na posição. E aí você vem aqui no texto. Aqui no texto ele já vai dar várias opções que você pode usar pronta. E para a gente não copiar muito, você pode simplesmente pesquisar um design no Canva e aí, que você queira só o texto. Então você vai lá, você vai pegar só o texto, sabe? Então eu venho aqui e coloco. O que você faz, Beth, né? Você é terapeuta? Eu sou contadora de histórias. Contadora de histórias. Então, ó, vamos ver se tem alguma coisa relacionada com isso. Ó. Contadora de histórias. Stories. Escritores. Certo. Bom, às vezes você vai encontrar um design que não tem nada a ver com o que você quer falar, mas você gostou de como tá a letra, por exemplo, esse. Aí você vai lá, você abre e você copia aqui, ó. Você vem aqui, copia, volta lá no seu design e cola. Aí você vai só editar as suas cores, colocar as suas cores personalizadas. Então, se tiver na frente, você põe pra frente. Deixa eu só. Tá. Acho que tá agrupado aqui. Ou não é texto esse? É. Então você vai. Vamos contar histórias. Você vai lá e põe as cores que tem a ver com o que você quer passar. E aí você pode, por exemplo, pegar um elemento aqui
uma linha, por exemplo. Você pode fazer isso e gerar uma continuação no post seguinte. Aí você copia Isso, aí essa continuação, como é que eu faço para ela Então, sair Ó, quando da você, mesma... quando você copia aqui e cola no de baixo, ele vai colar na mesma posição, ó. Tá vendo? Só que aqui ele terminou no lado direito, então ele vai começar no lado esquerdo da outra. Então você vai clicar e vai puxar para o outro lado. Então ele vai ter uma continuação aqui, ó. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? E aí você vai. Aí você Eu continua. fiz bem poucos, mas eu não fiquei satisfeita com nenhum carrossel. Falei, tem que ter alguma técnica, alguma ferramenta diferenciada. As ferramentas, o ideal é que você tenha a sua identidade visual. Se você tiver a sua identidade visual, as suas cores definidas, vai ficar muito mais fácil. É prática mesmo. Você fala que no computador é mais fácil, eu só consigo fazer no celular. No computador eu me perco. É que no computador as funções dele são muito mais fáceis de você editar. No celular, na mãozinha. A Catarina ela é especialista em fazer no celular. Eu não consigo, mas ela consegue. Mas. Até a questão do alinhamento, da visibilidade, é muito mais fácil você ver numa tela maior de como tá ficando do que na tela menor. Aqui é muito mais fácil você pesquisar elementos do que no próprio aplicativo. Aqui você vai escrever histórias. Você vai conseguir rolar aqui muito mais fácil do que no celular. Você vai conseguir editar melhor. Enfim. Tudo isso a gente precisa ter a nossa identidade visual para a gente ter um ponto de partida. Porque não adianta você buscar só layout pronto e uma hora ser roxo, uma hora ser azul, outra hora vai ser vermelho e não ter um padrão definido que as pessoas não vão conectar. Quando você mantém a sua identidade, quando as pessoas estão rolando o feed e aparece ali a sua imagem, você já vai ter a certeza que é um conteúdo que você já conhece, então a pessoa vai prender, ela não vai continuar rolando o feed, ela vai parar pelo menos para olhar. Se interessar para ela, ela vai ler. Agora, se cada vez for uma coisa diferente, nem sempre as pessoas vão assimilar que é um conteúdo seu, e às vezes a pessoa até gosta do seu conteúdo, mas ela não vai conectar, não vai ver. Porque hoje em dia é tudo rápido aqui, as pessoas mal olham o que está escrito na legenda, eu não publico mal no feed olham. Faz tempo que eu não publico no feed. E aí, só faço vídeo. O bom da gente estruturar esses 3 tipos de conteúdo que eu falei aqui é porque você consegue pelo menos, eu vou criar um carrossel com esse assunto, um carrossel com aquele, tananã, e depois você vai migrando para os outros conteúdos. Aí você vai fazer o mesmo conteúdo, só que falado. Aí você grava um Reels ou vai fazer um videozinho editado. E aí você vai aproveitando os mesmos conteúdos sem você precisar ficar pensando demais em novos conteúdos. Tendo essa base, você consegue manter ela sempre e continuar vendendo o seu produto, continuar vendendo o seu serviço com o mesmo conteúdo. E aí, conforme você for tendo ideias e insights, aí você vai criando os novos, certo? Oi, Jana. Ó, tá no Stories o link. A aula já tá quase no fim, mas eu tô gravando ela, eu vou publicar ela lá no YouTube. Mas toda terça-feira, às 19 horas, vai ter uma aula secreta ou uma live aqui. Hoje eu deixei bastante. Então,
Próxima vez eu não vou deixar a aula inteira, mas na sala você vai conseguir ver a tela, ver o que eu estou fazendo e aprendendo, certo? Venha! Então é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Estou fechando o Instagram em 3, 2, 1. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma questão aqui, alguma coisa, algum conteúdo que eu possa trazer nas próximas aulas? Espero que tenha dado uma ideia, uma luz no conteúdo histórico, no conteúdo pilar, nesse conteúdo de consciência, como vocês podem aplicar isso para o trabalho de vocês, para vocês criarem uma estrutura. Não precisa ser algo super elaborado, a gente já consegue, de forma simples, criar tudo isso. Valeu. Eu agradeço e saio que 8 horas eu tenho compromisso presencial. Maravilha. Então vai lá. Bom compromisso. E aí, Jussara? Ó, vou dar uma recapitulada aqui, que eu não sei se você estava aqui no início, quando eu falei. Eu vou voltar aqui, ó. Vou te mostrar o que a gente estava falando, como a gente estruturar a nossa base de conteúdos. Então, eita, que eu fechei aqui. Espera aí. A gente precisa determinar as 3 camadas do nosso conteúdo. Quais são os 3 assuntos principais que a gente vai falar? E aí você divide isso em 3 camadas. Aí eu pus aqui um exemplo de arte design, que seria algo mais relacionado com o meu. Então eu pus como desenhar, como criar posts, como organizar seu conteúdo, que é o que eu estou falando aqui hoje. Aí, dentro de cada um desses conteúdos, a gente precisa desenvolver esses 3 conteúdos, que é o conteúdo pilar, que é o principal, que é o nosso trabalho, e o conteúdo histórico, que é a gente trazer histórias, curiosidades, experiências que a gente teve na nossa vida relacionada a esses conteúdos aqui, para que a gente possa gerar conexão com as pessoas, porque através das histórias as pessoas vão se conectar, elas vão querer saber mais e vão estar sempre ligadas ao nosso conteúdo. O conteúdo pilar é sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, sobre a terapia, sobre o que tiver relacionado com você. E o conteúdo de consciência, são os feedbacks, são os depoimentos, as coisas. Então você começa seu conteúdo entregando conteúdo histórico para as pessoas se conectarem, quererem ver mais do que você tem. Aí você vai dar o conteúdo pilar, que é dando amostras do que você tem do seu serviço, do seu produto, do que a pessoa vai poder usufruir se ela te contratar. E finalizando é o conteúdo de consciência, que é a validação do seu serviço. Então é o feedback do seu cliente, é um depoimento, um comentário, pode ser um comentário de uma foto sua, pode ser o conteúdo de consciência. Então você fazendo esse caminho desses 3 conteúdos, você já consegue fazer uma oferta no final para as pessoas comprarem uma mentoria sua, comprarem um curso, alguma coisa do tipo. Basicamente isso que a gente falou no começo. Certo? Então vou abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Senão eu já vou encerrar por aqui. E vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu stories do Instagram, que vocês, se puderem, responder lá qual conteúdo vocês gostariam que eu trouxesse sobre marketing, sobre design, sobre essas coisas, ou qualquer outro assunto que vocês achem que eu possa contribuir. E é basicamente isso. Então, valeu, Jussara. Valeu, Jorge. Valeu. Beijinhos. Boa noite para todos.